Bom dia, queridos. A bênção de pregar agora é tirar a máscara, né? Oh, maravilha, hein? É um prazer realmente estar com os queridos aqui. A primeira vez que eu preguei aqui, reverendo, acho que foi na época que o pastor Mário Freitas era pastor aqui ainda. Era pastor lá em Cordeirópolis, na mega cidade de 20 mil habitantes, de Cordeirópolis. Depois eu fui para a Rússia e a igreja que nos abençoa é parceira conosco desde quando eu fui para a Rússia em 2006, lá na Sibéria. Eu estive na Sibéria um pouco mais de 3 anos, trabalhando ali, plantando igreja, e já um pouco mais de 10 anos agora na Espanha. Eu sou casado, graças à misericórdia de Deus. Minha esposa está lá no fundo com os nossos filhos, né? Pietra, de 5 anos, Mateus, de 3, e Henrique, de 9 meses. Paramos já? Só Deus sabe, né? Pela minha esposa vai mais uns para aí, mas vamos estar orando, vendo o que Deus quer, qual é a vontade de Deus aí para as nossas vidas. Já escrevi 2 livros, um livro que é um romance, inclusive através desse livro que a minha esposa me conheceu, leu e quis saber o que era verdade, assim nos conhecemos. E o segundo livro, esse já acabou, Confissões Missionárias. Esse livro, na verdade, eu tenho poucas cópias, está esgotado já, graças a Deus. Eu trouxe algumas cópias aqui que eu escrevi junto com o presidente da PMT, Sérgio Paulo. Nós contamos histórias que passamos, né? Contos engraçados, sérios, tristes, acertos e erros de igreja e missionários. Então, quem quiser, esse livro tem aí com algum diácono, né? Está na frente lá, na porta, inclusive, estou vendo aqui. É uma bênção, vai entender o porquê, erros e acertos. São 11 tipos de igreja que eu mostro, 11 tipos de missionários, histórias engraçadas que eu vivi na Rússia, inclusive, né? Os erros de cultural, quando você não entende muito bem a cultura e leva a sua cultura para outro país. Enfim, é um livro fácil, gostoso de ler e abençoa o nosso trabalho missionário. Eu sou missionário pela nossa agência de missões presbiterianas, né, a PMT. Eu estive aqui já várias vezes pregando, não sei quem está recordado, desde quando eu estive na Sibéria, voltei e contei vários casos da Sibéria aqui, quando estive lá. Depois já estive aqui na época que estava na Espanha. E é um prazer, queridos, rever. É um prazer ver a igreja reunida, né, em culto ao Senhor. É bom demais. Eu sempre digo que não existe culto online. O culto ele é presencial, porque parte do culto é a comunhão dos santos. Quando é impossível ter o culto, devido a alguns casos, nós transmitimos e a pessoa em casa ela é abençoada pela palavra. Mas participar do culto, né, não é de pijama, com WhatsApp, tomando chocolate quente, mandando Instagram. Não, é aqui na casa do Senhor. É ou não é? E nada substitui isso. Né? É comunhão. Então, fiquei tão feliz quando abriram as igrejas aqui no Brasil, e estar juntos, né, adorando ao nosso querido Deus. Eu quero compartilhar brevemente uma palavra para então mostrar um pouco mais do trabalho que temos feito na Espanha, e não só na Espanha. Eu dirijo uma ONG, né, também lá em Madrid, a Religar, temos trabalhos na África, Oriente Médio. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 16, ou talvez esteja projetado também. Esse texto como base do que eu quero compartilhar, Mateus capítulo 16, a reação de Pedro, né, quando Jesus fala que, pergunta quem eu sou. Não sei se está sendo projetado também, ou não, o texto, aqui na tela, certo, acho que minha versão talvez esteja diferente da tela. Tem um microfone sem fio, posso usar? Se falar, ele vai soltar. Alô, Glória. Certo. O texto. Está lá ou não? Vai passar? Aqui também, ok. Posso soltar? Eu acho que eu tenho que ficar em cima por causa do vídeo, né? Eu sou um pouco... obrigado. É aquela versão. Eu sou um pouco hiperativo, vocês percebem que você fica muito parado, mas eu tenho que ficar parado agora que as igrejas estão transmitindo. Domingo passado, o rapaz quase morreu do coração. Falou, pastor, pelo amor, fica paradinho no meio, né? Então, me controla um pouco mais. Joia. Está lá, Mateus 16. Aproximando-se, os fariseus e os saduceus pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu.
Perdão, é um pouco mais para frente, não é não. Perdão, 16. Já é o chamado. É que estava na minha projeção, na verdade, o texto. Isso. Vamos lá, isso mesmo. Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Quando perguntar, quem és tu? Alguns dizem que é um profeta, Elias. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Pedro, Simão Barós, porque não foi nem a carne nem o sangue que revelaste, né? Que revelaram, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Também eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares da terra será desligado dos céus. Então advertiu Jesus aos discípulos que a ninguém disseram que ele é o Cristo. Antes de continuar o texto, eu fico imaginando Pedro, né? Pedro era o cara impetuoso, né? Falava o que pensava, o que queria, o que não queria. E de repente ele dá uma dentro. A gente fala, bem-aventurado Pedro. Acho que verdade, hein? Eu sou o cara, né? Todo feliz, né? Bem-aventurado Pedro. Pedro ficou pensando, isso aí, Jesus. Olhou para João e falou, toma, João, né? Eu sou o Pedrão aqui, né? Todo feliz. E daí continuaram a caminhada. E daí Jesus começa a falar do sofrimento dele, do versículo 21, eu já vou para o 21. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e mestres da lei, e que seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer essas coisas. Jamais, Senhor, disse, que isso nunca lhe aconteça. Jesus voltou para Pedro e disse, acho que Pedro pensou, lá vem outro elogio, né? Lá vem o segundo, né? Ô, João, escuta aí, João, escuta aí, Tiago, o segundo elogio. E daí Jesus fala para Pedro, arreda-te, Satanás, né? De mim, Satanás, você é pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Eu falei, tá tão bom, né? Às vezes, quando toma dentro, o pessoal fica quietinho, né? Não tenta dar a segunda dentro, né? Foi elogiado, amém, abaixa a bola, se contenta com aquilo. Não vai que pode ser pior a segunda situação. E Jesus continua daí falando, porque ele falou isso, né? Daí Jesus disse aos discípulos, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, vai perdê-la. Mas se abrir a mão da sua vida por minha causa, encontrará. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Vamos orar novamente? Peça para Deus falar contigo, fala, Jesus, fala o meu coração, fala a minha vida. Pai, nós te exaltamos por tudo que tu és, pelo teu amor, pela tua graça. Peço que eu possa usar a minha vida, falar comigo, Deus, a importância dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que eu quero compartilhar rapidamente aqui, pode ir passando aí a projeção, se der, por favor. O seguir Jesus de Pedro, porque eu vejo que Pedro era um cristão, amava Jesus, estava seguindo a Jesus, ele queria conhecer Jesus, mas o seguir de Pedro tinha uma perspectiva que não era a de Deus para ele. E o problema de Pedro, e é isso que eu quero compartilhar, que muitas vezes nós queremos seguir a Jesus da nossa maneira, o que achamos que Cristo tem que fazer. Pedro achava que Jesus ia chegar em Jerusalém e ia tomar o poder. Que Pedro ia chegar, que Jesus ia chegar em Jerusalém, tirar Pilatos, né? Ia ser rei lá, ia colocar ele de um lado, outro discípulo do outro. Aqui Pedro seguia Jesus numa perspectiva totalmente dele. Então quando Cristo falava que ia morrer, que tinha que morrer para salvar, ele não entendia. Porque ele queria que Cristo fizesse uma outra coisa. Pode passar já os textos, por favor? E quantas vezes não passa isso, né? Nossos projetos, os nossos sonhos estão mais de acordo com o que nós queremos, com o que nós pensamos. E não de acordo com o que Deus tem para a nossa vida. Pode ir passando, por favor. Quantas vezes isso? Nós nos frustramos com Deus, sabe por quê? Porque seguimos a Jesus
na nossa perspectiva do que nós queremos, o que Jesus faz. Né? No nosso sonho, do que nós idealizamos, o que é o correto. E quando isso não se cumpre, o que vem a frustração. Mas por que comigo, Senhor? Tem tanta gente pior do que eu. Pode passar, por favor? Né? Nossa reação quando não acontece o que esperamos. O que acontece? Pode passar? Aí coloquei alguns itens, rapidinho, né? E para entender isso é que Pedro não entende que seguir Jesus, uma coisa que ele não entende, não existe seguir Jesus sem fazer missões, né? Não existe você seguir Jesus sem fazer missões. Pedro queria seguir Jesus para ter o poder lá em Jerusalém, para tirar Pilato, para tirar o Império Romano. Ele não entende que não, que era pregar a palavra, o reino. E pastor, eu digo o seguinte, tem dois tipos de pessoas no mundo, só dois tipos de pessoas. E na cruz nós vemos isso, na cruz de Cristo. É porque um bandido se converte e outro não. Tem o convertido e não convertido no mundo. Isso tem dois tipos de pessoas no mundo. O missionário e o campo missionário. Não outro. Não sou só eu que sou missionário ou os pastores. Todo cristão tem que ser missionário. A diferença do pastor e do missionário é que nós estamos 100% no campo. 100% nós estamos na obra. Mas eu jamais seria um missionário se quando eu me converti com 15 anos e não pregasse o evangelho na minha classe. Eu lembro que na escola nós começamos o grupo de oração, a minha classe acabou com mais 6 convertidos no final do ano. Depois eu fui trabalhar numa empresa, fazer estágio, montei um grupo de oração. Eu já falava de Cristo, porque para mim era a única possibilidade do cristão é ser missionário. A diferença do pastor e do missionário é que nós estamos 100% no campo, mas todo cristão temos o privilégio, meus queridos, o privilégio de falarmos do amor de Deus para as pessoas. A coisa mais bonita que existe é você chegar no final do ano dessa igreja, sabe o quê? Você vê que tem pessoas sentadas nessa igreja ou em alguma outra igreja que é fruto da sua vida. Que foi fruto da sua vida como profissional, como estudante, que pregou o evangelho a alguém. Tem coisa mais linda do que isso. Eu gosto muito de pregar, estou pregando em algumas igrejas, mas tem algumas que são especiais para mim. Por exemplo, a igreja que eu me converti lá em Limeira, a central do pastor reverendo Jonas Usco, que faleceu recentemente. Eu prego, vejo sentado no púlpito, nas cadeiras, pessoas que se converteram quando eu tinha 14, 15 anos, na escola comigo. Tem outra igreja que se formou através dessa, que tem presbíteros que se converteram comigo. Tem um dos presbíteros que se chama Fábio também, estudou comigo. Era espírita, ele falava para mim, Fábio, eu vou te levar para o inferno, na escola. Eu falava, Fabinho, eu vou te levar para o céu. A primeira vez que eu estudei a Bíblia com ele, eu estava fumando cigarro, lendo a Bíblia comigo lá. E porque eu fiz isso, na casa dele, estudei a Bíblia, ele foi para a igreja e se converteu. Hoje é presbítero. A coisa mais linda, meus queridos, é você ver pessoas sentadas aqui e olhe para isso e fala, Deus, me dá alguém, Jesus. Me dá alguém para o seu reino. Me dá esse presente de Natal, né? Me dá uma pessoa do Senhor de presente de Natal para a minha vida, né? E Pedro não entendia que a vida dele, seguir Jesus, significava ele falar do amor de Cristo. Para ele seguir Jesus, era ele conquistar as coisas. E quando acontece, o que passa? Pode passar, por favor? Eu coloquei alguns pontos, né? Que acontece quando seguimos a Jesus da nossa maneira, não entendemos, né? Nós não entendemos, né, o propósito do Senhor em nossa vida. Vem a frustração da coisa, né? Por que eu tive porque eu perdi tal pessoa? Por que veio esse câncer, né? Por que eu não conseguia esse emprego? A frustração. Porque você ama a Deus, você estava com Jesus, mas a tua perspectiva de Cristo era mais egoísta. De acordo com a sua perspectiva, vem o medo, vem o egoísmo. E a frustração, porque não aconteceu, porque não deu certo, Senhor. Pode passar, por favor? Isso é muito diferente de quando nós conhecemos, né? Quando nós seguimos a Jesus, nós vivemos para Ele. A coisa pode não dar certo, mas você entende que Deus está no plano. A coisa pode não ir de acordo com o que você pensava, mas você entende que Deus tem um plano para aquilo. Eu me recordo do meu primeiro inverno na Rússia, né? Eu era pastor em Cordeirópolis, uma cidade, uma igreja que gostava muito de mim, nós fizemos um trabalho que Deus abençoou muito, crescemos, e a única igreja mais cresceu, é uma cidade pequena de 20 mil habitantes. Eu cheguei lá, a igreja tinha umas 50 pessoas, já cresceu muito logo que eu cheguei no primeiro ano, chegamos a mais de 100 pessoas, depois ficou na média de 150, 180 pessoas.
Eu fiquei lá 7 anos, mas no último ano, no 6º ano e 7º ano, nós fomos para quase 400 pessoas. Saímos da igreja e fomos para um ginásio. Tínhamos vários missionários já, 2 seminaristas. Eu quis ir para a rua, para a Sibéria. O conselho falou, pastor, você está louco? Aliás, eu falo que quando o pastor é ruim, o conselho se reúne e fala, pastor, o ano que vem você não continua. Mas quando o cara é muito ruim, manda para a Sibéria para ver se não volta, né? Vai lá para a Sibéria. Estou brincando, foi por causa disso, mas eu quis ir para a Rússia. Eu deixei a minha igreja, que me amava, graças a Deus. Eu falo que o pessoal não batia muito bem, gostavam de mim. Morava numa boa casa pastoral, tinha meu carro, tinha minha moto, para passar frio lá com menos 40. Um idioma, meus queridos, que é só Jesus. Sabe a expressão, a coisa está russa? Hoje eu entendo o que é isso, né? Então, por exemplo, eu entro na casa de alguém, eu queria tomar água, né? A água em russo é vadá. Mas eu falo, eu quero água, eu falo, Yahachu vadu. Então você tem água, o tibés vadi. Mas isso que é água, etavoda. Declina tudo. Aí eu brincava, falei, olha, eu quero beber. Você tem vadá, vadi, vodo, não importa, eu quero beber. Você tem? Qualquer um eu estou feliz, né? E ir. Se eu falo, eu vou na igreja, eu vou pregar aqui, vou pregar na outra igreja à noite, eu vou pregar. Em russo, se eu vou, é um lugar que eu sempre vou, é um verbo. Se eu vou pela primeira vez, é outro verbo. Se eu vou ir e vou voltar, é outro verbo. Se eu vou, mas não vou agora, eu vou só amanhã, é outro verbo. Se eu vou a pé, é um verbo, se eu vou de carro, é outro verbo, se eu vou de avião, é outro verbo. Eu falo que até você descobrir como você vai, você desiste de ir, né, meu? Que é tão complicado, só Jesus. Eu estava lá na Sibéria, aquele frio lá, menos 30, num quartinho de 2 metros quadrados, assim, que eu dividi em banheiro com mais 4 quartos cheios de muçulmano. E a cultura de limpeza muçulmana é outra, né, do que a nossa. Às vezes, geralmente, estava aquela aguaçada no banheiro, um corredor que todo mundo fumava, aquele cheiro de cigarro. E eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Pensei comigo, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estava lá triste no meu quarto, orando, daí chegou um russo que estudava lá na faculdade que eu fazia o russo. Falou, Fábio, eu quero que você aprenda logo o russo. Eu falei, eu também quero, né? Mas por quê? Ele falou, não, porque você transmite tanto Jesus que eu quero saber quem é Jesus mais. Então, você vê essas coisas, é o consolo. Você pode, às vezes, não, a coisa está difícil, mas você sabe que Deus está no caminho, que Deus está conduzindo, que Deus está controlando, que Deus está dirigindo, meus queridos. Então, quando nós seguimos a Jesus, vivendo com Ele, entendendo, não o que eu quero de Jesus para mim, mas o que Jesus tem para a minha vida, o que Ele quer para a minha vida, é mais fácil, é muito mais fácil. Tem paz. Por mais que venha uma enfermidade, uma doença, por mais que a coisa não aconteça como você queira, por mais que você perdeu o emprego, você sabe que Deus dirige as coisas. Que Deus conduz, que Deus está no caminho. Isso é lindo demais, é bom demais. E assim tem que ser a nossa vida, né? Tem que ser a nossa vida como cristãos, como missionários que todos somos. Pode passar o slide. Então, aí um pouco da minha família. Aí antes de vir o terceiro, a minha esposa. Não são 3 filhos não, viu? A maior é minha esposa. A Anelisa, a Pietro, o Mateu. Depois talvez vocês conheçam ela aqui. Dei para apresentar, que estão lá na classinha. E tem o Henrique ainda. Aí é quando nós fazemos evangelismo. Para resumir, tem um vídeo de 3 minutos, acho que é o próximo slide, isso, que explica o nosso trabalho agora em Madrid. Tá, ok? A nossa igreja chama Comunidade Cristã Livre Acesso.
Acesso oferece para crianças e adultos aulas de inglês gratuito, como uma forma de conectar com os vizinhos e ser de benefício para o bairro. Cada sábado é passado um filme diferente que aborda temas atuais. Ao terminar, se conversa sobre o conteúdo assistido e as lições aprendidas. A igreja abre suas portas para as crianças do bairro, oferecendo atividades como teatro, brincadeiras, histórias bíblicas e muito mais. Para melhor conectar com as pessoas e de uma maneira mais pessoal, a igreja se reúne em lares durante a semana para estudar a Bíblia e ter um tempo de comunhão. No primeiro domingo de cada mês, a igreja se reúne para almoçar e introduzir um novo tema que vai ser falado durante todo o mês. Juntos nesse dia também é celebrada a Santa Ceia do Senhor. Uma vez por semana a igreja se reúne para orar, clamando a Deus pelo bairro, membros da igreja e pelos diferentes projetos que tem se desenvolvido. O chamado da igreja livre acesso na cidade de Madrid é ser luz no meio da escuridão. É ser uma igreja eficiente, uma igreja acolhedora e uma igreja que está colaborando com a expansão do Evangelho na cidade de Madrid e toda a Espanha. Esse vídeo foi feito antes da pandemia, tá, joia? Por isso tem bastante gente junta, né? Infelizmente, tivemos que ter algumas mudanças devido à pandemia. Talvez você deve estar perguntando, é uma igreja presbiteriana? É uma igreja presbiteriana, reformada, né? Não tem uma mãe tríplice, mas é presbiteriana. Porém, nós entendemos que temos que levar o evangelho às pessoas. E o espanhol, como que ele é? O espanhol, ele é contra a igreja. Ou ele é católico, para ele toda a igreja aceita, ou ele é agnóstico. Então, se coloca igreja presbiteriana de Espanha, o católico não vai e o agnóstico muito menos. Então, é uma maneira, uma tática, você vê que até tem uma barrinha, como se fosse um barzinho na frente, né? É uma maneira de atrair, é algo que é da cultura espanhola, porque nós sabemos que o objetivo nosso é levar o evangelho às pessoas. É levar, não uma tradição, mas sim uma maneira que as pessoas sejam alcançadas por Cristo. Então, foi a estratégia, livre acesso, porque livre acesso significa isso, né? A pessoa tem livre acesso a Deus, se ela orar através da oração, através de Cristo Jesus. É uma igreja de fácil acesso, é perto do metrô essa igreja. E é um presente de Deus. Esse lugar que vocês viram, nós conseguimos alugar em março de 2019. E sim, foi benção, porque antes era um apartamento pequeno, numa escada, não tinha nem elevador para ir. E era difícil acesso, não é tão fácil acesso. Daí Deus deu esse lugar que é muito maior do que nós tínhamos, tem 2 andares, essa igreja tem o subterrâneo também, com o mesmo tamanho de cima, e um preço assim, maravilhoso, né? Nós pagamos aí um pouco menos de 2.000 euros por mês. É que o real está caro, não dá mais de 12 mil reais, mas a maioria dos lugares, a faixa era de 4.000 euros por mês. Então, assim, Deus deu uma porta aberta na frente da Praça de Touro, 100 metros da Praça de Touro, um lugar muito abençoado. E Deus cuida, né? Você tem que ter fé, nós alugamos pela fé. Eu fiz os cálculos, nós tínhamos dinheiro para pagar até novembro ou dezembro de 2019. Teve a pandemia e estamos lá ainda. Em 2021 estamos pagando as contas. Deus cuida, né? É lógico que a pandemia atrapalhou muita coisa, é ou não é? A nossa vida. A nossa igreja estava para ser a primeira igreja ordenada lá na Espanha pela nossa missão. A PMT em toda a Espanha. Com presbíteros, diáconos. Surgiu a pandemia, crise, a pessoa perde emprego, vai embora.
E na Espanha nós estávamos um grupo bom, chegávamos a ter 60 pessoas no culto, que isso é muita gente para a nossa realidade, uma igreja que plantamos. Pós-pandemia, chegou a ter culto que tinha 15 pessoas. Oh, Jesus, desanima, né, pastor? Todo aquele trabalho, mas nós sabemos que Deus está no controle, né? Nós temos vários sonhos ainda, vários sonhos com a igreja, com as pessoas da igreja. Lá tem muito ancião, pessoas idosas, né, que vivem só. Um dia eu li lá no jornal que descobriram uma mulher que morreu num apartamento. E é normal, a pessoa morre sozinha, depois de semanas se descobre. Essa ficou apenas 12 anos morta no seu apartamento. A 500 metros da igreja. Isso porque tinha sobrinha. Mas como estava tudo em débito automático, né, a conta ia se pagando, não perceberam. Triste isso. Então nós estamos com um projeto ali para cuidar dessas pessoas, né? Ter uma tarde de jogos de idosos lá no Livre Acesso, nossa igreja, esperando a pandemia, o pessoal ser vacinado para fazer. Pode passar? Então, um pouco dos projetos nossos ali na Espanha. Aí a nossa igreja, como falei, na própria igreja funciona a Religar, que é essa ONG que nós plantamos lá. A Religar, ela é neutra, né? Ela não é cristã, porque o espanhol não gosta. Então, não, é uma ONG para ajudar as pessoas, porque o espanhol gosta de ajudar. E também porque nós queremos entrar no mundo islâmico. Então, não pode ter no papel, ela tem que ser laica, né? Mas ela é laica, mas é princípios cristãos e nós apoiamos trabalhos cristãos no mundo, né? Todo trabalho que nós apoiamos são de pastores, amigos nossos. Pode passar? Então, aí é um pouco o trabalho que nós temos. O que está com o xizinho no meio, que por causa da pandemia nós tivemos que cancelar, né? Como o grupo familiar não podemos mais ter. A noite de cinema, que atrai muitas pessoas, espanhóis, tivemos que tirar. O trabalho de sábado com as crianças foi proibido. Então, alguns trabalhos. Tá vendo? Aí tem o culto cheio, né? A foto do meio de cima. E a foto que está à sua direita, eu acho, é o culto de pós-Covid, né? Aí com o pessoal com máscara, distanciamento, menos gente. Pode passar? Aí, ó, a foto que minha esposa está de ovelhinha com as crianças lá, foi agora nessa Páscoa em abril, antes de virmos para cá. Foi uma bênção. O culto estava até cheio, mais de 30 pessoas. Foi proibido ter muita comunhão, mas a foto do lado, você vê, a gente tenta fazer comunhão ainda, né? Acaba o culto, sempre tem algo para comer, algo assim. Classe inglesa ainda tem, com menos gente, também metade online. Evangelismo foi proibido, por isso está o xizinho no meio, né? E trabalho com as crianças. E os eventos, nós tínhamos muitos eventos para religar, também foi proibido, ainda está proibido por causa da pandemia. Pode passar? Em setembro, melhorou a pandemia, fizemos um acampamento, esse foi um acampamento muito bom, gente se converteu nesse acampamento, foi bênção de Deus. Pode passar? E como todo mundo, temos que reinventar, né? Pandemia, transmitir o culto pela internet, estudo bíblico pela internet, reunião de oração pela internet, fizemos cursos pela internet, né? Tem coisa muito boa que nós vamos manter depois da pandemia, é ou não é? Acho que a igreja vai manter algumas reuniões usando o Zoom, vimos que é importante, porém, algo que eu sempre falo, culto é presencial. Essa de ficar de pijama em culto em casa, meu irmão, não é culto. Né? Você participa, é edificado, mas para cultuar o Senhor, a ordenança que Deus deixou é presencial. Então, é um pouco do que nós temos feito ali na Espanha, nesses 10 anos lá. Né? Pode passar, por favor? Já se passaram 46 países pela nossa igreja, né? Que Deus faz, é interessante isso. Deus vai trazendo gente que fica 1 ano, 2 anos na Espanha e volta para os seus países. É algo que não esperávamos isso. Então Deus acabou usando o Livre Acesso para abençoar pessoas de vários lugares do mundo, né? Pode passar. E aí os desafios nossos, né? Ali com o Livre Acesso. Estou correndo um pouquinho só para dar tempo para mostrar um pouco do trabalho da Religar. Pode passar. Agora, a Religar, que eu falei, que eu sou presidente dessa ONG, que nós temos alguns trabalhos. Tem um videozinho agora que vai explicar um pouco os trabalhos que nós temos. Pode passar? É o vídeo. Dá mais um play para ir. Será que não vai? Não vai? Não tem problema, eu explico. Pode passar depois. Tem alguns slides. Talvez o formato que foi... Mas vai lá para frente agora.
os slides. Entre os trabalhos que nós temos da... É isso, mais um, já pode, da Religar. Aí mostra alguns trabalhos. Nós temos 4 trabalhos hoje. Nós temos um orfanato em Uganda, na África, em um campo de refugiados. Sabe o que é orfanato no campo de refugiado? Fala que é a miséria dentro da miséria, né? Não tem saneamento básico, não tem energia. Aí tem umas fotos. Pode passar, acho que agora começa a mostrar algumas fotos aí. Aí, ó. Essa foto de cima, desse banco de madeira, foi a primeira vez que eu fui lá em 2017. A igreja era aqueles bancos, pastor, no campo de refugiado. Imagine só. Então não reclame dessa cadeira confortável, não pode nem dormir. Lá eles não dormem. Só que eles construíram a igreja. Olha que igreja linda, que construíram muito maior, para mais de 500 pessoas. Ali eu estou pregando nessa foto em 2019 já. Pode passar. Aí a formatura de pastores em 2020, em janeiro, quando estive lá. Toda vez que eu ia, eu pregava para pastores refugiados. Nós demos lá mais de 50 Bíblias para esses pastores, muitos não tinham nem Bíblia. E é tão bonitinho. Eu ia dar naquele banco de madeira, as primeiras aulas, sentava naquele tronquinho de madeira com a canetinha, anotando tudo que eu falava. E aí foi o culto de formatura, a coisa mais linda que existiu, que foi em janeiro de 2020. Pode passar. Aí nós damos alimento para as crianças, campos de refugiado. Aí o orfanato que nós construímos, do lado. Pode passar. Aí as nossas crianças. Ali nós temos 27 crianças, a maioria são de Congo, né? Refugiados de Congo, que nós cuidamos. Pode passar. Essa foto eu tirei agora, há um mês atrás, um mês e uma semana atrás. Nós tivemos um problema, as autoridades fecharam o orfanato nosso, né? Por briga de pastores locais. Eu fui lá para resolver isso. Estive lá orando para não pegar Covid, né? Porque eu tive que fazer exame para ir para a África, para voltar da África, e uma semana depois que eu voltasse, eu ia vir para o Brasil. Graças a Deus não peguei. Essa menina é Francile, por exemplo. Ela tinha lá, morava no nosso orfanato, que tem colchão com cama, que ninguém tem no campo de refugiado, e são 70 mil refugiados. Tem energia elétrica, que nós temos energia solar. Não tinha poço, 6 quilômetros perto do orfanato. Nós construímos um ali, tinha água encanada, as crianças, e foram fechados. Então, ela está morando nessa casa do fundo, com mais 6 crianças. Olha que loucura. Que é a realidade dos refugiados, né? Então, eu fui lá para resolver esse problema. E orem por isso. Está para ser reaberto, já é para ter sido reaberto, mas está já para ser reaberto no nosso orfanato. Então, aí o orfanato, aqui, bonito. Essas são as crianças. Foi agora, há um mês atrás, eu dando presente para as crianças. Peguei as bonecas das minhas filhas, né? Sempre que vou para a África, faço isso. Eles são obrigados a escolher boneca, carrinho, para dar para as criancinhas da África, né? E não que não gosta mais. Eu separo não, também o que mais gosta, mas um que eles jogam, ó, separa 3 bonequinhas, 4 bonequinhas, carrinho, para dar para as criancinhas. Dessa vez, como foi muito rápido, levou até mais coisas, que não deu para juntar presente dos demais. Pode passar. Aí, então, essa foto faz um mês atrás. Lá eu dando presente. E além disso, nós estamos ajudando o pastor presbiteriano João Petrecelli, que mora na Nova Zelândia, a construir uma escola para as crianças no Nepal, meninas. No Nepal tem muito tráfico sexual, né? Inclusive os pais vendem as meninas. Então a intenção é construir uma escola em um vilarejo ali, que já está sendo construída aí a foto. Acabamos de enviar para eles lá um dinheiro para ajudar nessa construção, para cuidar dessas crianças o dia inteiro, para os pais não venderem elas para o tráfico. Pode passar. Então, somos apenas parceiros. Quem está encabeçando esse trabalho é o João Petrecelli, da escola. Ajudamos a construir e vamos estar ajudando mensalmente também. Pode passar. Aí também na África do Sul nós damos comida para 120 crianças. Todo domingo nós alimentamos ali 120 crianças. Acabamos de comprar cadeiras, mesas para essas crianças também, para abençoar o trabalho delas. Pode passar. Também estamos com o reverendo Osni Ferreira no Oriente Médio. É algo complicado, porque nós estamos comprando crianças sírias. $25 cada criança. É forte, por quê? Do Talibã. Eles vendem para o tráfico essas crianças. A gente compra para levar para o orfanato. Então, estamos para construir um orfanato agora lá também, para cuidar dessas crianças sírias. Pode passar. Antes de passar esse vídeo, para terminar já, eu queria contar a história desse vídeo, pastor. Foi também em janeiro. Não, segura um pouco, Anderson. Isso, obrigado.
Eu estive lá com uma equipe de 10 pessoas do Brasil, em Uganda. Como eu falei, no campo de refugiado, 70 mil refugiados. Cuidando dessas crianças, olhando o orfanato lá, medindo o peso das crianças, ensinando higiene, alimentação. Eu aproveitei e preguei para aqueles pastores na formatura. As 10 pessoas que foram comigo ficaram chocadas, porque é forte, sei lá. Por exemplo, tem uma foto que não está aí, eu até tenho que colocar no próximo slide, lembrei agora. Um casal que tem 4 filhos que tem paralisia cerebral. 3. O último tem alguns meses, não sabe se vai ter ainda. Eles caminham com as crianças no colo, arrastando, 5 quilômetros para ir na igreja toda manhã. E o culto lá demora umas 4 horas. Eles levam os filhos. Daí lembro dos crentes, não vai, está chovendo, não vai chover, hoje não vou na igreja. Está muito calor, não vou, está muito frio, não vou. Tem jogo de futebol, não vou. Então são lições que nós aprendemos. O pessoal, quando nós fomos na casa dessas crianças, eles ficaram muito impactados. E chegamos lá, as crianças estavam deitadas, você viu que tem sinais de urina em cada uma delas. E o pai, alegre, sorrindo, falou que Deus cuida deles, Deus cuida da família. Deus deu aquela casinha, uma casinha que não tinha condições para aquelas crianças. Daí nós conseguimos, investimos acho que mais de $5 mil para aumentar a casa e adaptar para os filhos. E daí eu fui pregar, antes assim, e antes de eu pregar, eu estava tão contente com a nossa presença lá, que resolveram cantar uma música em português. Agora, quando você escutar essa música, lembre-se, quem está cantando essa música são refugiados, pessoas que foram expulsas dos seus países, que passaram meses na floresta em Congo fugindo para a Uganda, mulheres que viram seus maridos decapitados na sua frente, pais que viram suas esposas e filhos sendo abusadas diante deles, pais que tiveram filhos mortos na floresta, levando no colo, chegam lá, moram naquelas casas que vocês viram, dormindo em esteira, sem energia, sem saneamento básico nenhum. Essas pessoas cantaram essa música, solta. Deus é bom para mim. Refugiados, feliz estou, contente sou. Como que eu vou pregar agora? A gente reclama de tanta coisinha. Mas Deus nos ensina. Eu acho que quando a gente segue a Jesus como Deus quer, não como Pedro queria, Jesus me ensina a te seguir como o Senhor quer. Jesus me ensina a te seguir não para ter alguma coisa, não como eu penso que é o correto. Me ajuda a te seguir como o Senhor tem. A gente aprende a cantar em qualquer situação. Deus é bom para mim. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado porque o Senhor é bom para nós. O Senhor é bom para a nossa vida, Jesus. Mesmo em situações difíceis, o Senhor nos ensina algo. E te agradecemos por isso. Porque o Senhor é bom para mim. Abençoa-nos como tua igreja, Jesus. Ajuda-nos a viver o teu evangelho a cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, a te amar, a te servir, a viver para glorificar o teu nome. Te adoramos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E só para terminar, pastor, eu agradeço muito vocês. Porque tudo isso que vocês viram, a igreja aqui faz parte. Porque desde quando eu estou na Sibéria, essa igreja é uma das igrejas fiéis conosco, todo mês, no apoio missionário. Então, tudo isso que vocês viram, sabe que essa igreja tem uma parte disso que vocês viram aí, que abençoamos as pessoas.